Bom, pessoal, vamos a mais uma de nossas aulas neste formato aqui. Hoje nós vamos falar sobre as características da redação do e-mail e procedimentos a seguir. Esse e-mail que nós estamos falando aqui se trata de um e-mail corporativo. Nós escrevemos e-mails, o e-mail hoje, o correio eletrônico, é uma das formas de comunicação mais usadas. Em diversos contextos, nós usamos e-mail, nós enviamos e recebemos e-mail o tempo todo, quer dizer, as pessoas que têm uma vivência com esse tipo de comunicação, recebem e enviam e-mail o tempo todo. No ambiente corporativo, isso é muito comum. No ambiente empresarial, no mundo do trabalho, isso é muito comum. Entrar em contato por e-mail, responder e-mails, enviar e-mails de publicidade, receber e-mails de publicidade. O e-mail continua sendo, ele foi há um tempo atrás e continua sendo uma ferramenta de comunicação muito usada no ambiente corporativo. Algumas coisas, algumas reclamações, solicitação de informações, envio de documentos, hoje continuam sendo feitas por e-mail. Nós usamos o e-mail pessoal, nós enviamos e-mails pessoais, que são por si só informais, mas nós também enviamos e-mails com objetivos comerciais, corporativos. Esse e-mail que nós estamos tratando aqui hoje é justamente esse e-mail no ambiente corporativo. Então, alguns cuidados precisam ser tomados. Você não vai escrever um e-mail como se você estivesse escrevendo uma mensagem no WhatsApp. O e-mail no ambiente corporativo ele tem um certo nível de formalidade. Algumas normas precisam ser seguidas, alguns cuidados precisam ser tomados. E é isto que nós trazemos aqui hoje. No tópico 1, nós temos aqui a primeira dica ou a primeira norma a ser seguida. Produza e-mails curtos. Os e-mails não podem ser longos, eles precisam ser concisos, breves. Qual a mensagem você quer enviar? Que informação você quer solicitar? Que informação você quer fornecer? Aquilo que você precisa dizer em sua mensagem precisa ser dito de maneira concisa, breve. Você não vai ficar se prolongando, você não vai ficar enchendo linguiça. Você vai transmitir a sua mensagem imediatamente de forma muito breve. O e-mail não pode ser longo. Um e-mail longo vai dificultar a compreensão do assunto e pode até mesmo não ser lido. Quando nós recebemos um e-mail, nós identificamos através do assunto se ele nos interessa e o abrimos. Se for um e-mail muito longo, pode ser que ele nem mesmo seja lido. No tópico 2, diz o seguinte: limite o e-mail a apenas um assunto. Eu tenho 3 assuntos a tratar com o meu cliente, com o meu fornecedor, com o meu contato nesse ambiente corporativo. 3 assuntos a tratar. Eu vou tratar todos esses 3 assuntos em um mesmo e-mail? Não. Cada e-mail deve tratar apenas de um assunto. Isso é para justamente evitar que ele seja muito longo e para que você não tenha o problema de seu e-mail não ser lido. Então, você vai tratar apenas um assunto em cada e-mail. O 3 diz o seguinte: escreva e-mails claros e precisos. Aqui teve um problema de concordância, está claro e preciso, mas escreva e-mails claros e precisos. Os e-mails precisam ir direto ao ponto, sem rodeios, ser claros, precisos, exatos, dizer aquilo que precisa ser dito, de uma forma que seja compreendido facilmente pela pessoa que vai ler a sua mensagem, que vai ler o seu e-mail. Então, deve-se buscar sempre prezar pela clareza e pela precisão. Usar palavras sempre no sentido denotativo, evitar a linguagem simbólica, escrever de forma a usar sempre a linguagem conceitual, que vai ser mais direta, que vai transmitir a mensagem com mais exatidão.
Informe exatamente o 4. Informe exatamente o desejado e necessário. Não permita que faltem informações. No seu e-mail, você vai trazer todas as informações necessárias para a compreensão da sua mensagem. Você deve informar exatamente o que você deseja e o que precisa ser dito. Trazer tudo aquilo que precisa ser dito. Mas o e-mail não tem que ser curto, ele não precisa ser breve, sim, mas ele precisa trazer todas as informações necessárias para que a sua mensagem seja compreendida. Qual é o objetivo do e-mail? Esse objetivo precisa ser atingido. E você só vai atingir esse objetivo se você fornecer todas as informações que são necessárias e todas as informações que você deseja transmitir, aquilo que você deseja comunicar com o outro. O 5, identifique o assunto do e-mail após escrever o texto. Primeiro você escreve o texto do e-mail, depois você identifica o assunto. Em todos os e-mails de todos os serviços que tem disponíveis por aí, tem lá o espaço para que você identifique qual o assunto do e-mail. Você vai identificar esse assunto do e-mail depois que você escrever o texto. Até porque você vai ter uma clareza melhor do que você vai colocar, de que assunto você vai indicar lá nessa seção, nesse espaço próprio para que você coloque essa informação. Se você primeiro escrever o texto, você vai ter maior clareza de qual é o assunto do e-mail que você está enviando. Então, assim, vai ser mais fácil você atingir o seu objetivo de fornecer para o seu destinatário, logo de cara, qual é o assunto do e-mail, para que ele possa abrir e ler. O 6, escreva o endereço do destinatário por último. Por que isso? Para evitar que você acabe enviando um e-mail sem concluir. Então, você deixa para colocar o endereço do destinatário por último. Depois que você escreve o texto do e-mail, depois que você coloca o assunto, você coloca o endereço do destinatário para enviar. Então, é para evitar que você acabe não cometendo esse erro de enviar um e-mail faltando alguma coisa, faltando a assinatura, a saudação, o assunto ou qualquer outra informação que vai ajudar aí com a sua mensagem. O 7, cuide dos termos indispensáveis do e-mail. O e-mail ele tem uma estrutura. Eu falei que o e-mail ele não segue o mesmo padrão que uma mensagem do WhatsApp. Ele não é tão informal assim. No ambiente corporativo ele não pode ser tão informal assim. Então ele tem uma estrutura básica. Primeiro, nessa estrutura básica nós temos o vocativo. O vocativo é aquele termo que chama a atenção da pessoa com quem você está falando, né? Prezado senhor, caro cliente, ou o sobrenome da pessoa, senhor Santos, ou o nome completo da pessoa, você vai escolher o vocativo de acordo com a prática mais usual no ambiente de trabalho, no ambiente em que você trabalha. Depois do vocativo, nós temos a mensagem, o corpo, o texto em si. O que você quer dizer nesse e-mail, qual informação você quer transmitir, qual dúvida você quer solucionar. Então, você vai diretamente para a mensagem. Depois vem uma saudação. E aqui vale uma dica importante. Nessa saudação, você pode optar por duas alternativas. Você pode colocar na saudação aqui o atenciosamente, caso você esteja escrevendo um e-mail para uma pessoa que está no mesmo nível hierárquico que você, ou seja, uma pessoa que tem o mesmo cargo, a mesma função, ou um cargo abaixo do seu, uma função abaixo da sua, uma posição abaixo da sua, você pode usar o atenciosamente. Se você estiver escrevendo um e-mail para uma pessoa que tem um cargo acima do seu, uma posição social acima da sua, você pode optar pelo respeitosamente. Então, essa dica aqui é interessante para você usar na saudação. E por último, a assinatura. A assinatura é a identificação de quem está enviando o e-mail, o nome e sobrenome, o cargo que essa pessoa ocupa na empresa. Em alguns e-mails, assim, nesse contexto, se coloca também a qualificação da pessoa que está enviando, sua formação acadêmica. E um contato telefônico ou um contato da empresa, pode ser o endereço do site da empresa, pode ser um contato dentro do setor em que a pessoa trabalha,
não um contato pessoal, mas um contato dentro do setor em que a pessoa trabalha. Então, a assinatura ela vai ser constituída por esses elementos: nome e sobrenome de quem está enviando, identificação do cargo ou qualificação, formação acadêmica, e é, uma outra informação de contato, o site da empresa, o link do site da empresa, o endereço do site da empresa, ou até um telefone do departamento em que a pessoa trabalha. Então, assim, nós temos aí os termos indispensáveis do e-mail, a estrutura do e-mail. E por último, que é muito importante também, use a primeira pessoa do plural para escrever o seu texto. Você vai sempre escrever na primeira pessoa do plural. Você nunca vai escrever eu preciso de uma informação a respeito de tal serviço, mas nós precisamos de uma informação a respeito de tal serviço. Sempre o nós precisamos, entendemos, procuramos e nunca o eu preciso, entendo, procuro, nunca na primeira pessoa do singular e sim na primeira pessoa do plural, sempre como se fosse uma coletividade que estivesse falando. Você fala em nome da empresa, em nome do seu empregador, então é sempre o nós, primeira pessoa do plural. Então, essas são as normas básicas para a escrita do e-mail nesse ambiente corporativo.